Marcos capítulo 7. E ajuntaram-se em torno de Jesus os fariseus e alguns dos escribas vindos de Jerusalém. Estes observaram que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las conforme o ritual. Pois os fariseus e todos os judeus, guardando a tradição dos anciãos, se não lavarem as mãos várias vezes com cuidado, não comem. E quando voltam da praça, do mercado, se não se purificarem, não comem. E muitas outras coisas costumavam guardar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e leitos. E perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que os teus discípulos não andam conforme a tradição dos anciãos, mas comem o pão com as mãos sem purificá-las? E Jesus respondeu-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo com os lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me honram, ensinando como doutrinas coisas que são mandamentos de homens. Porque, abandonando o mandamento de Deus, vos apegais à tradição dos homens, como lavagem de copos e de jarros, e ainda fazeis muitas coisas semelhantes a estas. E ainda dizia-lhes: bem sabeis invalidar o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar o pai ou a mãe, certamente morrerá sem remissão. Mas vós dizeis: basta um homem dizer a seu pai ou a sua mãe: tudo aquilo que poderia aproveitar de meus dons é corbã, isto é, considere-o como oferta ao Senhor. Assim, não o permitis fazer algo mais por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ensinastes, e muitas outras coisas fazeis semelhantes a estas. E chamando assim novamente toda a multidão, disse-lhes: ouvi-me, vós todos, e entendei, nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E deixando a multidão, logo que entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram a respeito da parábola. Então ele lhes respondeu: também vós estáis assim sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no seu ventre, e tudo que não lhe é útil é lançado fora. Assim, todos os alimentos são purificados. E prosseguiu: o que sai do homem, isso é o que contamina, pois é do interior, do coração dos homens, que fluem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a libertinagem, a inveja, a injúria, a soberba, a insensatez. Todas essas maldades fluem de dentro e contaminam o homem. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e Sidom. E entrando em uma casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque certa mulher, cuja filha estava possessa de um espírito imundo, imediatamente após ouvir falar dele, veio e prostrou-se aos seus pés. E a mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expulsasse o demônio de sua filha. Disse-lhe Jesus: deixa primeiro satisfazer os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, replicou e disse-lhe: sim, Senhor, mas até mesmo os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas que caem dos filhos. Então ele lhe disse: por esta palavra, vai, já o demônio saiu de tua filha. E regressando ela para sua casa, soube que já o demônio tinha saído e viu que a sua filha estava deitada sobre a cama. E tendo Jesus regressado dos termos de Tiro, veio por Sidom até o mar da Galiléia, passando pela fronteira de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo e tartamudo, e rogaram-lhe que impusesse a sua mão sobre ele. E Jesus, tomando a parte da multidão, pôs os dedos nos ouvidos dele e, cuspindo, tocou-lhe a sua língua com saliva. E, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E imediatamente os seus ouvidos se abriram, e a ligadura da sua língua se desfez, e falava perfeitamente. Jesus lhes mandou que nada dissessem a ninguém, mas quanto mais lhes mandava, tanto mais o divulgavam. E grandemente se maravilhavam, dizendo: como tudo faz bem, faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem.